sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Meu nome é Fiamma, professora de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. E hoje nós vamos para a aula de número 2, que trata-se justamente da primeira fase do modernismo, ou a primeira geração, ou a fase heróica, né? Como queiram escolher a nomenclatura. Então, vamos lá? Vamos lá. E aí eu pergunto para vocês, antes de falar sobre o modernismo, vocês sabem o que é pré-modernismo? Diferente das correntes literárias que estamos acostumados a estudar, o pré-modernismo não se trata de um movimento, mas sim ali um período de transição entre as características literárias tradicionais do século XIX e as inovações que começam a surgir no século XX. Então, não é necessariamente um movimento literário, mas ali um meio termo, né? um período de transição. Então, se você quiser saber mais sobre o pré-modernismo, se aprofundar um pouco mais, nós temos aqui o QR Code ao lado e vocês vão assistir uma aula maravilhosa com o professor Osiel. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento. Para entender, né, a primeira fase do modernismo, não tem como nós não deixarmos de falar sobre o grupo dos 5. Né, que é justamente aqui o Menotti Del Picchia, nós temos a Tarsila do Amaral, nós temos os Andrades, né, como nós chamamos, e a Anita Malfatti. Vamos lá? Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu aí em 1922, que foi uma precursora do modernismo, da primeira fase do modernismo. Então, tudo começa com a Semana de Arte Moderna. E aí, qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo nesse momento? Nós temos o surgimento da burguesia industrial, a política vigente no Brasil até o momento era a política café com leite, né? Que era justamente esse revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Nós temos também ocorreu em São Paulo, né, em 1922, a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, e foi um momento, né, muito importante da história artística do Brasil. Então, de antemão, é isso que você tem que lembrar da Semana de Arte Moderna, que ela aconteceu em 1922, foi nesse momento histórico, foi um momento muito importante, né, justamente nesse período. Outras informações. A Semana de Arte Moderna, né, a primeira fase do modernismo, ela vai se inspirar, logicamente, né, nas tendências europeias. Mas é claro que ela vem com uma nova roupagem, né, com características brasileiras. Mas nós não podemos deixar de citar as vanguardas, que apareceu justamente para, vamos dizer assim, dar um pontapé inicial. Né? E justamente os escritores, os autores, eles se inspiraram nessas vanguardas. Nós temos o cubismo, o futurismo, surrealismo, expressionismo, dadaísmo e fauvismo. Isso dentro do campo da arte. Temos as características, né, dessa Semana de Arte Moderna. Pesquisa, desintegração do passado. Então, eu vou romper com o passado, eu vou criar algo novo. Criação estética, consciência criadora nacional, ausência de formalismo. Então, nada de deixar, por exemplo, o sistema europeu falar sobre o Brasil. Não, deixe que eu mesmo falo sobre o meu país. Vamos lá. Nós temos também os artistas, né, os escritores, como foi falado, o grupo dos 5, né, que é o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, o grupo dos 5 até a Anita Malfatti, mas tem outros, né? Tem o de Cavalcante, tem Graça Aranha, tem o Vila Lobos, né? Cada um em sua área, seja na pintura, seja na escrita, e tem vários outros, né? Mas aqui a gente pontuou alguns principais. Outras informações, os manifestos. Né, os manifestos que auxiliaram, né, que surgiu justamente nesse momento, que foi o Manifesto Pau-Brasil, Verde Amarelismo, também conhecido como Verde Amarelo, ou Escola da Anta, Movimento Antropofágico. Então, esses 3 manifestos, eles colaboraram, né, na verdade, eles movimentaram, né, vamos dizer assim, o país nesse momento mais artístico, né, nesse momento mais criador.
Os eventos, né? O que acontecia nessa Semana de Arte Moderna? Recitais, leituras, exposições, convenções. Aconteceu justamente em 3 dias, que foi o dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E vamos lá, falando de forma específica sobre a primeira fase do modernismo. A primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo, no Brasil é chamada de fase heróica, e se estende de 1922 até 1930. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresenta suas singularidades segundo o contexto histórico inserido. Então, o que nós conseguimos perceber? Que o modernismo, ele veio, né, justamente com essas pessoas que estudaram, né, na Europa, tiveram, poxa, eu vou ali ver o que está acontecendo. E viram o quê? Viram as vanguardas europeias. Nossa, achei interessante, vamos nos inspirar? Se inspiraram, mas o que eles fizeram? Eles estavam cansados de copiar da Europa. Chega de copiar, eu quero criar algo novo, eu quero romper com esse tradicionalismo, eu quero algo inovador, eu quero uma criação autêntica, eu quero a brasilidade. Então esse foi o objetivo, né, do modernismo. Então teve uma movimentação muito grande na área artística. Isso teve uma aceitação do público brasileiro? De uma certa forma, teve pessoas que, nossa, vou dar um espaço para eles, mas outros já rejeitaram, né? Quiseram mesmo deixar o tradicional, né? Por que criar algo novo? O que é isso, né? Então, ele teve boas aceitações, mas teve lados que não quiseram conversa, né? Então, vamos continuar. Contexto histórico, né? Em 2022, meados de 1930, temos aí o fim da Primeira Guerra Mundial, inclusive esse momento da primeira fase do modernismo é conhecido como um período denominado entre guerras, né? Porque tinha finalizado a Primeira Guerra Mundial e já estavam quase iniciando a Segunda, né? Foi um momento de urbanização acelerada e transformações sociais no Brasil, né? Por exemplo, nós podemos citar as inspirações arquitetônicas, né, dentro, por exemplo, de São Paulo, quiseram imitar mesmo a arquitetura da Europa, Paris, se inspiraram muito. Então, foi justamente nesse momento que houve, por exemplo, a criação das favelas, né? Como é que eu vou criar um ambiente mais, vamos dizer assim, sofisticado, se tem muitos cortiços aqui? Então, o que foi feito? Foi simplesmente tirar daquelas pessoas dos cortiços, chutado mesmo, vamos dizer assim, e criaram uma nova estrutura. E para onde vão essas pessoas? Se essas pessoas trabalham ali naquele lugar, se essas pessoas sobrevivem ali naquele ambiente, elas começaram a habitar nos morros. Por que os morros? Porque nos morros, quem que iria fazer, por exemplo, urbanização de morros? Ninguém, né? Então, os prefeitos não davam atenção ali. Então, foi nesse momento que surgiu as favelas. Então, teve uma grande assim, revolta mesmo social. É falar sobre a realidade, fazer críticas sociais, certo? Vamos continuar. Características gerais. Rompe com o passado, questionamento das formas literárias tradicionais, experimentação e inovação, busca por uma identidade cultural brasileira autêntica, engajamento social, preocupação com as questões sociais e políticas do país, né? Porque como tratava-se do quê? São Paulo e Minas Gerais que ficava ali revezando, o povo já estava ali, vamos dizer assim, saturado desse estilo de governo, né? Então, com certeza, foi esse período que houve algumas revoltas. Rompimento com o parnasianismo e simbolismo, buscando uma linguagem mais coloquial. Então, aquela linguagem formal foi deixada um pouco ali de escanteio, mais próxima do cotidiano, uma linguagem mais acessível, valorização da linguagem nacional, uso dos regionalismos e de elementos da cultura popular brasileira, experimentação formal, o verso livre e a valorização da prosa poética. Temáticas abordadas: valorização da brasilidade, críticas sociais, reflexões sobre o papel do artista e a função da arte na sociedade.
Qual foi o impacto dessa primeira fase do modernismo dentro de uma sociedade? Influenciou outras áreas além da literatura. A pintura, a música, o teatro, continuidade do modernismo nas fases seguintes, porque como nós vamos perceber, essa é apenas a primeira fase. Ainda tem mais outras duas que nós vamos falar. Fase heróica, né? Ou chamada de fase da destruição. Como assim destruição? Destruir os valores estéticos do passado. Buscou renovar a arte nacional e tomou como base as vanguardas europeias, como nós falamos. Então, nós temos um espírito mais de inovação, ousadia, crítica sociopolítica, liberdade de criação, defesa de uma língua brasileira, né? O anti-academicismo, ou seja, métrica, não, vamos fazer versos livres, né? Vamos escrever de uma forma mais coloquial. E aqui nós temos principais autores e obras. Nós temos Mário de Andrade, com Pauliceia Desvairada, em 1922. Macunaíma, né? O nosso herói de nenhum valor, né? Como o próprio autor denomina, o Mário de Andrade. O Oswald de Andrade, né? Que por mais que os nomes são parecidos, mas eles não têm nenhum vínculo assim familiar, não, é só porque parece mesmo, né? O mesmo sobrenome. Nós temos o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e Serafim Ponte Grande, 1933. Manuel Bandeira, A Cinza das Horas e Libertinagem. Nós temos menção também a outros escritores importantes, como Alcântara Machado, Ronald Carvalho, entre outros, né? Mas é claro que esses merecem destaque, né? Esses três merecem destaque aqui na primeira fase do modernismo. Aqui nós vamos para uma questão. Essa questão caiu no Enem, está lá na página 153, questão 119. Diz assim: Brasilidade em construção. A Europa curvou-se ante o Brasil. Aí nós vemos aí que em Brasil tem uma setinha dizendo país do futebol. 7-2, 3-1. A injustiça do 7. 7? Não, clube francês, né? Não é o 7 numeral, é o clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. Meia dúzia igual a 6. E tem algumas anotações em torno do poema, né? Vitórias do clube paulistano, enfim, várias anotações. Percebam que, como a primeira fase do modernismo é bem radical, talvez alguns olhem e digam assim: ah, isso é um poema, isso não é um poema, porque o objetivo principal era o quê? É justamente criar algo mais autêntico, é quebrar com o passado, sem formalidade, né? Caiu em 2013. Vamos à questão. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol, quanto à questão da identidade nacional. As anotações em torno dos versos constituem a. Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais? Será que esse poema... na verdade, são as anotações que estão em torno do poema, né? Tem o poema, tem os versos e tem as anotações. Essas anotações, elas servem para direcionar os leitores, para os leitores fazerem uma leitura crítica em relação à história, à cultura? B. Forma clássica de construção poética brasileira? Será que esse poema é um poema clássico? É um poema tradicional? C. Rejeição à ideia do Brasil como um país do futebol? Esse poema, ele está rejeitando o Brasil como se fosse o país do futebol? Acredito que não, né? Inclusive, deixou bem claro que aqui é o país do futebol. D. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética? E. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras, substitutivas das originais. Será que as anotações que estão aqui, essas anotações que estão ao lado, elas estão substituindo outras originais? Ou será que, por exemplo, esse 7, né? O objetivo é substituir as originais?
Então, nós temos aqui como uma resposta correta, né? Você que acompanhou a nossa aula falando sobre identificação, sobre cultura, sobre história, nós temos aí a alternativa correta, letra A. Essas anotações servem justamente para quê? Para direcionar para essa leitura mais crítica sobre os dados culturais, né? Então, nós temos aqui, ele circulou Brasil. Não é só Brasil. Qual é a leitura mais crítica? Não, o Brasil é o país do futebol. Né? Então, nós temos aí ampliando o leque de informações desse leitor. Nós temos o movimento antropofágico, né, que nós não poderíamos deixar de falar, que foi escrito pelo Oswald de Andrade. E a marca do símbolo desse movimento antropofágico é justamente o quadro Abaporu, né, lá de 1928, de Tarsila do Amaral, que, por sinal, na época, né, eles eram ali, tinham a sua relação amorosa, né? Então, a Tarsila do Amaral entregou o quadro Abaporu para o Oswald de Andrade, né, como uma representação dessa brasilidade, enfim. Oswald de Andrade propõe uma postura de devorar e assimilar influências estrangeiras para criar uma cultura própria. Então, o que é antropofagia? Né? É quando é esse ato de devorar, né? É como se fosse assim, o homem devorando o próprio homem. E como assim, né? Eu vou pegar ali as influências estrangeiras, eu vou devorar essas influências estrangeiras, mas eu vou fazer a minha cultura, eu vou criar uma cultura autêntica. E aqui nós temos a análise, né? Análise não, o próprio manifesto, que foi da época, né, que foi escrito pelo Oswald de Andrade, que é considerado até os dias de hoje, né, o principal texto do movimento. Nós temos as principais revistas da época, né, principalmente a revista Claxon, que foi que mais divulgou, né, a Semana de Arte Moderna. Nós temos aqui, né, com certeza nós não poderíamos deixar de falar sobre Anita Malfatti e o Monteiro Lobato, né? Essa crítica ferrenha que Monteiro Lobato fez a Anita, a todo o movimento, né? Em especial a Anita, né? Que ele fez. Então, vamos analisar. A pintura de Anita trazia cores berrantes, pinceladas que saltavam da tela e formas que desfiguravam a representação humana muito longe das pinturas acadêmicas que reinavam aqui no país, causando grande repercussão da imprensa, né? Então, a pessoa ali, os pintores da época pintando ali de uma forma mais clássica e ela vê com aquelas cores vibrantes, aquelas cores, aquelas formas de pintar que ela aprendeu onde? Na Europa, né? Influenciada pelas vanguardas europeias. Uma semana após a abertura da amostra, um artigo do escritor Monteiro Lobato, publicado no jornal O Estado de São Paulo, intitulado, olha só o que ele escreveu, Paranoia ou Mistificação, condenou em tons histéricos aqueles traços exóticos. Para ele, Anita havia se deixado contaminar pelas extravagâncias de Picasso e companhia. Isso que está entre aspas foi ele mesmo que falou, ele foi bem ácido mesmo nas suas falas. Para um crítico europeu, a arte de Anita Malfatti era uma arte emergente, espelhada no cubismo e expressionismo. Então, ela fez ali uma mistura. Lembra das 6 vanguardas europeias? Então, a pintura dela era uma mistura de cubismo, né? Ou seja, o uso da forma geométrica, e o expressionismo, que eu vou usar a melancolia, né? Que eu vou usar aquelas cores mais, vamos dizer assim, de uma forma mais triste. Enfim, ela misturava ali as cores e as formas. Era a arte moderna. A crítica serviu de estopim para o movimento modernista do Brasil. Algumas obras de Anita se tornaram clássicos da pintura moderna. Entre elas, aí nós temos A Estudante Russa, A Estudante e A Boba, né? São as obras dela mais famosas. Lógico que ela tem várias outras, mas essas são as mais famosas. E agora nós vamos para a nossa última questão da nossa aula, que está no livro Resolva Enem, na página 153, questão 119. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira e uma das figuras da pintura brasileira e da fase do modernismo, do movimento modernista brasileiro. Nós temos aqui uma imagem
né, é a obra chamada A Família, de Tarsila do Amaral, né, que eu olho sobre a tela. Vocês podem perceber que Tarsila usava muitas cores vibrantes e principalmente cores que remetiam às cores do Brasil, o verde, o amarelo, o azul, né? Então, isso em todas as obras, não apenas nessa, né? E vamos à questão. Essa pintura representativa da arte moderna brasileira retrata a instituição família. Ao analisá-la atentamente, nota-se que Tarsila do Amaral, letra A, recorreu ao estilo impressionista de se fazer arte, porque funde recursos expressivos como luz e cor, né? Essa questão é uma questão mais voltada ao componente curricular de arte. B, revelou o estado psicológico da família, que inclusive é composta por animais domésticos, provando assim que a autora detinha pouco conhecimento sobre a família brasileira. C, pintou os membros de família no estilo peculiar de se fazer arte, embora recorra em sua totalidade. Será que ela recorre em sua totalidade mesmo? Quando vocês verem essas alternativas assim, todos, né, totalidade, já podem, né, deixá-la ali de lado, porque é arriscado para ser errada. Ao estado abstrato de se fazer arte. D, criticou nessa obra a forma como a família brasileira se apresenta. Será que no movimento modernista, em que eu tenho que exaltar o meu Brasil, eu vou fazer uma crítica em relação à família? Por isso, pintou num quadro em que a expressão dos rostos revela perguntas sem respostas? Será que o objetivo é fazer críticas nesse momento? Né? Interessante essa alternativa. Recorreu ao vanguardismo europeu ao compor retrato de família. Aqui, essa pergunta, essa alternativa, ela é bem maliciosa. Por quê? Porque ela fala assim, recorreu ao vanguardismo, ou seja, as vanguardas europeias. Só que coloca assim, ao compor o retrato de família. O nome da obra é Retrato de Família, ele colocou entre aspas. Ou é só família? Então, pois redimensiona os membros superiores e inferiores e esconde o rosto de um infante, o que dá à obra áreas de modernidade. Então, nós temos como resposta aqui a letra D. Criticou nessa obra como a família brasileira se apresenta. Por isso, pintou num quadro em que a expressão dos rostos revela perguntas sem respostas. Por quê? Porque é justamente o momento em que o Brasil, né, estava ali em busca da sua identidade. Então, fazia várias perguntas mesmo, questionamentos de cunho social. E aí, se você quiser assistir mais aulas como essa, nós temos aqui, né, acesse a nossa plataforma do SEMEAC. E muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.